Então, olha lá. Líquido do mais cobre virando gama. Beleza? Mas tinha um outro mais chato de ver, porque você tem que enxergar que essa fase Ni aqui, ó, é assim que você vai encontrar mesmo, ó. Ela é um ponto só, tá? É um ponto só. Ela só acontece com 60% de titânio. Isso nós vamos ver mais para frente, que chama, é um intermetálico, tem composição química definida. Tá? Mas é aqui, ó. Aqui eu tenho líquido, que está aqui desse lado aqui. Aqui eu tenho líquido mais beta-titânio virando eta. Só nesse ponto. Esse aqui era mais difícil de ver, mas esse era mais fácil. Por isso que pediam só. Então tá lá. Líquido mais titânio beta, ou beta-titânio, dando eta. Dúvida? Alguém acertou? Alguém chegou? Conseguiu ver agora melhor? Eu vou pôr essa correção no... Eu vou subir ela lá para vocês dar uma olhada depois, tá? Não precisa ficar fotografando agora, não. Certo? Dúvida? Segunda parte, ó. No diagrama, nessa porcentagem aqui, então, nesse ponto que nós achamos aqui, né, 55% a 800 graus, que seria esse ponto aqui, ó. Eu não coloquei, né? Seria esse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Quais são as fases que eu tenho? As fases que eu tenho são as que estão dos dois lados. É justamente o zeta mais o eta. Olha lá. Fases. Zeta mais eta. Composição química. A composição química, eu pego... O zeta está aqui. Nessa linha aqui, ó. Aproximadamente 44% de titânio, 56% de cobre. Então, olha lá. 56% de cobre e 44% de titânio. E o eta? O eta é exatamente 60% de cobre, 40% de titânio. Essa é a composição química. Entenderam aí? Professor, essa parte eu não consegui entender muito não, 40 esse... Então, porque é o seguinte, o que vocês talvez não estejam entendendo é que tem essa linha mais grossa aqui, ó, exatamente aqui, essa fase eta aqui, esse Nzinho aí, ele tá aqui, ó. Tá vendo? As fases são marcadas por duas partes. Isso aqui são fases que têm composição química variável. Porque existe um pouquinho mais de titânio, um pouquinho menos de titânio, fica ainda dentro da fase. Essa fase consegue ir de 42% a 44% de titânio. Mas essa fase N, aqui essa fase eta, que é um intermetálico, o que é isso? Nós vamos ver na próxima aula. Mas ele tem uma composição química definida, ele tem uma fórmula química, inclusive, definida, como se ele fosse um cerâmico. Mas ele tem 60% de titânio, e se ele tem 60% de titânio, ele tem 40% de cobre. A composição química do zeta a gente pega aqui, ó. Porque aqui é onde está pegando esse ponto. Ó. Nesse ponto, que aqui, quantos por cento tem de titânio? É quase 45, eu coloquei 44. Se na prova você tivesse colocado 45, estava certo, né? Mas aqui, ó, 44% de titânio. Então, quanto que ele tem de cobre? 56, que aqui é a porcentagem de titânio. Entendeu agora?
Quem tinha perguntado, entendeu agora? Sim, professor, sim. Quem foi que falou? Pedro. Pedro, beleza. Alguém mais tem dúvida? Isso feito, gente, fica fácil calcular. Porque, ó, opa, eu sem correção, né? Porque eu vou lá, ficou meio, fiz a mão lá, eu peguei, ó, na fase zeta tem 44% de titânio, a fase ni tem 60%. E a minha composição tem 55% de titânio. Então, eu fiz a minha linha de amarração. Eu fiz a minha regra da alavanca aqui, ó. Certo? De onde que eu tirei isso? Daqui. Ó. Daqui, ó. 44 até 60. E aqui tá o 55. Ó, pegou bem aqui, ó. Eu peguei isso. Ah. Aqui, ó. Oh, caramba. Essa linha aqui. E esse ponto tá aqui, ó. Aqui é 44. Aqui é 60. E aqui é 55, que é a composição química da linha. Beleza? Isso feito. Aí fica fácil calcular. O que está aqui, regra da alavanca, vale para quem... Opa, o que está aqui, regra da alavanca, vale para quem está lá. Quem está lá? Zeta. Então, zeta, 60 menos 55, essa fração de reta aqui é quanto tem de zeta. Dividido pelo total da reta, 60 menos 44. Fazendo a incrível conta, dá 0,3125. Ah, é porque está a fração máxima. Mas se multiplicar por 100, 31,25% é fase zeta. E o outro? Ah, essa parte aqui é a fase eta. 55 menos 44, dividido por 60 menos 44. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Entenderam isso? Dúvida? Muita dúvida? Alguém ainda está vivo? Por enquanto foi, professor. Tá. Muito bem. A terceira parte. Microconstituintes. Na mesma temperatura e na mesma composição química. Então, é esse mesmo ponto amarelo aqui. Opa, mas você tinha visto lá na primeira parte que tem um eutético aqui, ó. Então, formou, a hora que veio resfriando aqui, o que aconteceu? Nessa parte aqui, vou aumentar isso aqui. Oh, caramba, ficou muito grande. Aqui, ó. Quando veio resfriando, era líquido, 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 começou a formar a fase aqui proeutética eta. O líquido foi enriquecendo aqui em cobre, ou ficando pobre, ele tinha 55% de titânio, mas ele foi ficando mais pobre em titânio. Até que quando chegou nessa temperatura aqui, mais ou menos não, está escrito 961 graus Celsius, o líquido tinha 50% de titânio. O sólido formado, quem foi? O eta. E o líquido? Tinha 50% de titânio. Ah, e agora? Agora acontece a transformação eutética que a gente falou lá no exercício, na primeira parte do exercício, que é o líquido virando zeta mais zeta. Só que esse líquido, ele não é um líquido qualquer, ele forma lamelas. Ele é aquela fase que forma lâmina de um, lâmina de outra. Ela é o eutético. Então, não é uma fase, é um microconstituinte. As fases aqui é zeta mais zeta,
eta. É esse símbolozinho aqui e esse aqui. Só que o microconstituinte é o eta que formou aqui e o eutético que formou aqui. Então, a linha de amarração é quase a mesma? Não, ela aqui vinha até 44% de titânio quando tinha a fase zeta. Mas o eutético aqui tem 50%. Então, a linha de amarração é essa. Eutético com 50% e a fase eta aqui com 60%. Ó. 60%. 50 e o 55 no meio. Aí ficou uma brincadeira, né? 5 para um lado, 5 para o outro, 0,5 para cada fase. Então tem metade da fase eutética e metade da fase eta, que é esse N esquisito aí. Eu não coloquei aqui, mas porque se tem 50%, se tem 0,5 de um, tem 0,5 do outro. Se fosse fazer o cálculo, é 55 menos 50 dividido por 60 menos 50. 5 dividido por 10. Entenderam isso? Alguém acertou? Algum? Só o primeiro eu acertei. Professor. Oi? O Pedro acho que falou que acertou o primeiro lá, né? Os pontos, já é alguma coisa. Alguém falou alguma coisa, eu não entendi, né? Acho que foi a Jennifer. Alguém falou? Eu ia falar que eu não entendi muito bem essa terceira. Ia perguntar se o senhor pode explicar novamente, por favor. Claro. Ó, tudo bem, você entendeu a fase. Aqui tem essas duas fases, certo? Só que o diagrama de equilíbrio mostra as transformações. Ó, vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó, quando a gente falando isso aqui, ó. Ó. O que acontecia aqui, ó? Quando a gente tem uma fase eutética, forma aquelas lâminas que um só existe se o outro existir. Forma, na verdade, essas duas fases ficam um pedaço de um pedaço da outra, pedaço de um pedaço da outra, e isso se chama eutético, ou eutetoide, que é lá o eutetoide do ferro-carbono lá que a gente estudou de terça-feira, é a perlita. Só que quando eu tenho uma fase formando, é justamente isso aqui, ó. Ó, o líquido vem e ele começa a formar a fase que está desse lado. Nesse caso aqui era beta. E o líquido vai caminhando para a composição química do eutético. Durante toda essa solidificação aqui, formou sua fase beta aqui nesse caso. Então, vamos voltar lá para o nosso diagrama. O nosso diagrama. Ó, é isso que está acontecendo aqui, ó. Ó, vamos ampliar mais. Aqui, ó. O líquido começa a formar quem? Um sólido que está desse lado. Quem é o sólido que está desse lado? É o sólido eta. Mas o líquido vai aqui ficando pobre em titânio ou rico em cobre. Né? A liga tinha 55% de titânio, mas ela ficou agora só com 50% de titânio, que é o que acontece com a transformação eutética. Então, cadê a fase zeta aqui, que existe, ela não está sozinha. Seria aqui, ó. Ó, seria como está aqui, ó. Essa aqui seria a fase eta lá que formou, e o zeta que estava desse lado aqui, ficou só no eutético. Então, na verdade, fase zeta e eta. Né? Mas o zeta está no eutético. Então, fases a essas duas, mas microconstituinte é
no nosso exemplo lá, o eta, que formou aqui antes do eutético, então é o eta pró-eutético mais o eutético. E a linha de amarração para o cálculo vai daqui até aqui. Porque agora eu quero saber o microconstituinte, eu não quero saber a fase que está aqui. O microconstituinte formou no eutético. É como vocês calcularam o perlita lá no exercício da outra aula. Agora, já que eu defini isso, então a linha de amarração fica sendo o eutético 50%, a fase início 60%, ó, 50%, 60%, a linha de amarração é essa. E a liga com 50%. Calculando, dá 0,5 para cada um. Entendeu melhor? Entendi, professor. Obrigada. Não é fácil, mas ninguém nunca disse que engenharia de materiais era fácil, né? Vocês podem fazer um exercício para treinar, mas não vai fazer agora, né? Semana que vem vai ter a prova, então você faz na segunda, antes da prova, vai treinando. Você pode calcular aqui, ó. Calcula aqui, ó. 80%. Que fase que vai ter aqui? Aqui, ó. Faz aqui, ó. 80%, 750 graus, ó, por exemplo. Vai ter essa mesma fase, com essa composição de 60%, e vai ter a fase titânio aqui, ó. Você pode chamar de 0 ou 1% aqui, ó. Aí você calcula as fases aqui. Ah, e o microconstituinte? O microconstituinte agora vai ter o eutetoide aqui, ó. Quando você for calcular a fase, você vai daqui até aqui. Você pode chamar de 1 ou 0 aqui. Quando você for calcular os microconstituintes, você para aqui, mais ou menos 93, 94 de titânio, que é a composição do eutetoide. Para aqui. Pode calcular aqui também no meio, mas aqui tá ruim de ver, né? Tudo bem? Pode pegar qualquer diagrama lá onde eu falei para vocês no Infomet e calcular qualquer coisa. Beleza? Vocês já fizeram o ternário? O ternário é molezinha, né? O ternário salvava a vida de todo mundo. Nos outros anos, vai salvar de vocês também. Olha lá. A fase 65% de cobre. Aqui é cobre 100%, 90%, 80%, 70%. Aqui seria 60%. No meio, 65% de cobre. 20 de zinco. Zinco vem para lá, né? 0, 10, 20. Certo? E aí, se você tirar a prova, prata, 10 mais 5, 15% de prata. Acharam esse ponto? Mas tem que dizer quais são as fases, hein, gente? Finalize, identifique as fases, ó. Que fases que eu tenho aqui? Aqui é cobre, aqui é prata. As frases é cobre mais prata. Teria duas fases. E o zinco? O zinco está em solução sólida. Ou na prata ou no cobre, a gente teria que dar uma estudada na liga para ver em quem ele vai solubilizar melhor. O zinco não aparece como fase, ele está em solução sólida. Beleza? Dúvida? O outro ponto, cobre, 60%, ó. 0 cobre, 10, não, cobre, opa, perdão, 40% de prata, tá? 0 prata, 10, 20, 30, 40. Essa linha aqui é 0 prata. E cobre? Cobre é 30. Aqui é 0 cobre, 10 cobre, 20 cobre, 30 cobre. Pegou aqui. Certo? E 30 zinco para tirar a prova, 0 zinco, 10 zinco, 20 zinco, 30 zinco. Esse é o ponto. E aqui não está falando quais são as fases. Formou um triângulo aqui, tem 3 fases. Essa ponta identifica que tem essa fase. Que fase que é? Cobre.
Essa ponta identifica que tem essa fase, que é essa fase prata. Ah, e essa ponta daqui? É um microconstituinte formado por cobre, prata, cobre e zinco. Isso aqui, na verdade, gente, tem uma solução sólida de prata e cobre numa composição que pode ser variada, mais o zinco misturado. Beleza? Isso é mais fácil, né? Dúvida? Vocês não tinham identificado, eu aposto que vocês não tinham identificado as fases, não foi isso? Marcaram o ponto, mas não identificaram as fases. Sim. Mas acertaram os pontos, pelo menos? É porque agora você não sabia que tinha que identificar. Olha lá, mas não, na verdade é que vocês não sabiam, né? Vocês não sabiam que tinham que identificar a fase. Então, tem que identificar. Tá pedindo, ó, no exercício, tá? Tá pedindo. Identifique as fases. Beleza? Dúvida? Então, da prova, vocês vão precisar fazer um exercício desse. Eu vou tentar pôr, a prova acho que vai ser, não sei se já fizeram alguma nesse estilo, você vai poder fazer a qualquer momento, para evitar até o problema, acho que foi o Marconi que tinha falado que a internet é ruim, não sei o quê. Você vai ter 90 minutos para fazer a prova, mas